Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Para quem não conhece o projeto, vale a pena dar uma visita na nossa página manchetômetro.com.br e também contribuir na nossa campanha de financiamento coletivo no site benfeitoria.com/manchetômetro. Todo apoio conta muito. Hoje o nosso tema é a influência do YouTube nas eleições 2022. Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós estamos com a Andressa Liege Costa, que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Lisboa, com o Eduardo Barbabella, que é pesquisador do Manchetômetro e doutor pelo IESP e UERJ. E eu sou a Daniela Drummond, pesquisadora do Manchetômetro e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Sejam bem-vindos. Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui novamente para debater com vocês. Boa noite, Daniela. Boa noite, Eduardo. Obrigada pelo convite e vamos à discussão. Andressa, como que o YouTube tem sido usado no cenário político brasileiro atual? Então, o YouTube, ele colabora e ele funciona dentro do ecossistema junto com as outras redes, mas o YouTube, ele dá sempre um olhar mais aprofundado e argumentos mais aprofundados sobre as narrativas que também circulam nas outras redes. Então, como outras redes funcionam também, o YouTube tem a mesma lógica de que sempre tem os temas quentes do momento, então tópicos que estão sendo debatidos, o YouTube segue essa mesma linha. Mas o YouTube, no geral, tem alguns canais, especialmente, que tem vídeos mais longos, então, alguns vídeos mesmo que podem ir de 5 minutos, às vezes até algumas horas. Então, todas essas narrativas, elas são trabalhadas de uma forma muito mais completa. No caso da direita, no YouTube, da extrema-direita, o ecossistema dentro do YouTube tem um braço que é por mídias que fazem uma espécie de reframe dos argumentos que circulam dentro dessa bolha bolsonarista. Dentro dessa parte das mídias, acredito que a principal rede seja a Jovem Pan, que normalmente é quem consegue o maior número de visualizações e de alcance dentro da rede, e a Jovem Pan atua a partir de diferentes canais. Então, tem tanto o Pingo nos Is, a Jovem Pan News, o Pânico, o Jovem Pan 3 em 1 e o Morning Show, que são os canais principais. Alguns vídeos da Jovem Pan, inclusive em um intervalo de menos de uma semana, conseguem 1 milhão, 1,5 milhão de visualizações. São canais que também têm um número muito grande de seguidores, que também ajudam nessas visualizações. Por exemplo, o Pingo nos Is, o Jovem Pan News tem mais de 5 milhões de seguidores cada. E depois tem um outro braço também, que são especialmente os influencers. Então, dentro desses influenciadores digitais, tem algumas figuras que têm sempre muita repercussão dentro da rede, como o Gustavo Gaia. Depois tem alguns nomes menores, como o Ancapso, o próprio Alexandre Garcia, que já é um jornalista mais consolidado, ele também atua bastante, ele faz vídeos regularmente discutindo diferentes tópicos. No caso do Alexandre Garcia, por exemplo, ele é muito utilizado, às vezes, dentro do bolsonarismo, para validar algum argumento ou para dar um tom mais de maior credibilidade mesmo sobre algum argumento, justamente por esse nome que ele já carrega. Para além desses dois braços também tem a questão das lives. As lives do Bolsonaro semanais são sempre muito assistidas, muito compartilhadas. Normalmente os argumentos que ele trata durante a semana também são tratados dentro desse ecossistema, então outros canais do mesmo segmento acabam tratando também dessas temáticas, além de também trabalhar um pouco com as participações. Então, sempre que o Bolsonaro participa em alguma coisa, tem bastante repercussão em torno disso, como aconteceu recentemente com a participação dele no Flow Podcast. Dudu, o que você pode falar para a gente do uso do YouTube
no espectro político mais à esquerda. Dani, pensando um pouquinho como funciona a esquerda e a direita, né, a extrema-direita, a Andressa falou muito bem sobre como a extrema-direita ela tem um ecossistema próprio, né, e ele é um ecossistema, como ela colocou, muito próximo da Jovem Pan, e eu queria trazer até um ponto diferente, que eu acho muito interessante no ecossistema do YouTube da extrema-direita, que é a manutenção do canal do Olavo de Carvalho, né? O guru do bolsonarismo, mesmo após a morte, tem um canal que ainda continua relevante no YouTube bolsonarista. Isso é muito importante. Isso mostra que mesmo ele morrendo, né, mesmo ele saindo deste mundo, ele continua dentro do ideal dessas pessoas. Então, ele continua relevante. Isso é importante da gente colocar. Mas aí a gente pensa um pouco, né, como funciona a rede da esquerda. E a rede da esquerda ela não é tão forte, tão poderosa nesse sentido que a direita tem, mas a rede da esquerda nessas eleições ela tem se modificado um pouco. Ela tem ganho muita força com essas novas pessoas, novos personagens que têm agregado à campanha, né? No YouTube ela não é tão forte, né? A Anitta, né, no YouTube como persona política, mas no Twitter ela fez uma mudança, e alguns personagens acabam também se tornando importantes no YouTube, né? Você tem também, além da Anitta, você tem o Felipe Neto, né? Você tem várias celebridades que estão encampando o Lula. Mas no YouTube, quem são os importantes? Os importantes são as mídias, então, Mídia Ninja, você tem a Carta Capital, você tem o GGN, você tem diversos veículos midiáticos que são importantes aí na esquerda e que têm alguma força no YouTube. Você não tem uma pessoa como, por exemplo, você tem no Facebook também, que é o Janones, mas você tem uma organização. Só que na esquerda é um pouco mais pulverizado do que é na extrema-direita. Você não tem essa força toda, todo esse grande núcleo, né? A gente poderia dizer que a rede bolsonarista do YouTube ela tem dois grandes polos. Você tem o polo da Jovem Pan, né, que a Andressa botou muito bem, que é o grande polo, o polo que as pessoas circulam, e você tem um polo, que é um polo diferente, né, quando você faz a análise das redes, você percebe, que é o polo da Folha Social, que é um polo que ele só conversa entre si. Então, ele só se retroalimenta, ele não conversa com as outras redes, mas ele fica lá. E ele fala sobre bolsonarismo também. Então, você tem esse aspecto. Agora, a esquerda ela tem atuado nessa movimentação. A campanha do Lula utiliza muito uma perspectiva muito interessante, que é construir mecanismos anti-fake news. Então, agora a gente tem um movimento que eles têm uma página própria, um perfil próprio, para divulgar respostas a notícias falsas. Então, você tem esse perfil, e esse perfil ele é retuitado, ele é repostado, as páginas curtem, então você pega ele no YouTube e coloca ele no Twitter de alguém, né? O Lula publica. Então, a esquerda, se a gente puder pensar isso, a esquerda tem um movimento um pouco distinto da direita. A extrema-direita é organizada nesse sentido, como a Andressa falou, todo o argumento ele é muito bem fundamentado, mas a esquerda ela tem uma construção um pouquinho diferente. É uma construção um pouco ainda engatinhando nesse sentido. E o uso do YouTube nas eleições, como que vocês podiam explicar aí para a gente, contar como que está sendo, né, esse ano de 2022, a gente está aí há menos de um mês da eleição, e aí também traçar, né, explicar como que vocês veem a relação do YouTube com as outras redes sociais, né, principalmente o WhatsApp e o Telegram. Então, as pessoas assistem os vídeos e compartilham ele em outras redes sociais. O que vocês poderiam falar sobre isso? Eu acredito, Dani, que essa é uma pergunta muito importante quando a gente pensa nas eleições desse ano, porque o YouTube tem um papel chave. O YouTube, eu acredito que assim, a gente tem todas as redes são importantes. Mas se a gente tiver uma rede que talvez seja mais central nesse sentido, ela seja o WhatsApp e em seguida seja o YouTube pelo seu potencial de enviar, né, vídeos, principalmente. Os vídeos do YouTube são muito fortes nesse ponto, né? Se a gente pensar que o YouTube é a rede social que consegue compilar os vídeos para as pessoas transmitirem esses vídeos, e são vídeos que divulgam e explicam as coisas, ela tem um potencial muito grande de difusão. E o WhatsApp acaba sendo o
principal vetor, né? Porque você acaba divulgando ali pelo WhatsApp. Mas vamos responder a pergunta. Bem, como é que eu vejo a eleição? Eu vejo dois polos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes na estratégia inicial. Então, para mim, a extrema-direita ela está preocupada em construir, em explicar quem é o Bolsonaro, né? Então a extrema-direita está preocupada em explicar para as pessoas o que o Bolsonaro fez, então ela vai falar que o Bolsonaro fez o Pix, vai falar que o Bolsonaro fez a transposição do São Francisco, vai falar que o Bolsonaro abaixou a gasolina, que ele lutou contra os grandes bancos, vão falar todas essas questões, sejam verdade ou não, eles vão falar sobre isso. E vão também aproveitar esse momento para atacar Lula. Então vão atacar a esquerda, vão falar que o Lula, por exemplo, ele vai fechar igrejas. Isso é um ponto importante. E aqui tem um aspecto, né, um grande parênteses que a gente não vai entrar, que é a questão da religião. A religião também vai ter um aspecto fundamental nessa discussão, que a gente nem vai conseguir entrar aqui, porque já é assunto para uma live inteira. Então, a gente tem essa questão aqui. Então, a gente tem um polo que está preocupado em reconstruir seu candidato para o povo e atacar o outro polo. E o outro polo, que é o polo da esquerda, ele é um polo que até esse momento, né, hoje a gente está no dia 6 de setembro, até esse momento ele está preocupado principalmente em responder fake news. Então, você vê nos perfis do Lula, principalmente, muitos vídeos explicando que são notícias falsas, por exemplo, que ele vai fechar as igrejas, ou que ele fez um pacto com alguém, né? Então, a gente tem vários vídeos desconstruindo as notícias falsas. Só que a gente sabe, né, que ficar desconstruindo notícia falsa no YouTube não é uma tática tão eficiente. Por quê? Porque a desconstrução demora tempo. Para uma eleição curta, não dá tempo de você desconstruir. A desconstrução é ao longo do tempo. Então, você precisa atuar de uma forma diferente. O que a gente tem esperado, né, que a gente tem até vislumbrado nas próximas semanas, é vermos mais vídeos que façam exatamente o quê? Que contra-ataquem. Então, ter um vídeo, por exemplo, mostrando que o Bolsonaro aprova bater em mulher ou falar alto com mulheres, né? Principalmente pensando no que aconteceu no debate. Então, a gente vai ter, a gente percebe que a gente vai ter uma movimentação mais nesse sentido. E aí, se a gente entra nas outras redes, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma interconexão, né? Uma conexão enorme entre as redes. Porque o que mais temos nos diversos perfis e nas diversas redes é um vídeo de uma rede em outra. Então, não é incomum que a gente veja no Facebook vídeos do YouTube, vídeos do Instagram, vídeos da Get, vídeos do Twitter, até do TikTok. Então, a gente tem muito dessa conexão. Por quê? Porque é assim que você consegue alimentar a sua rede, principalmente divulgar as suas informações. Então, isso as redes estão fazendo muito bem, tanto esquerda quanto direita, estão desenvolvendo. E qual é o papel do WhatsApp, né, para fechar essa pergunta nesse ponto? O WhatsApp ele é muito importante, porque o WhatsApp ele é o contato direto, normalmente, da pessoa com a outra pessoa, ou da campanha com a pessoa. Quando eu tenho um contato direto com uma pessoa por WhatsApp, essa pessoa normalmente confia em mim. Ela tem uma confiança de me dar o celular dela para que eu entre em contato com ela, eu converse com ela. E quando ela é, por exemplo, um familiar, a minha mensagem ela ganha alguma força, alguma relevância. Porque se eu sou um familiar dessa pessoa, se eu estou mandando essa mensagem, eu acredito que essa pessoa deva ouvir isso, ou deva assistir isso, porque é importante para o que ela pensa, ou pelo menos para o futuro dela. Então, o WhatsApp, ele cria, pela lógica que ele tem, ele conecta as pessoas por um vínculo de proximidade e torna com que aquela mensagem que vai ser transmitida seja mais importante. Porque eu sinto, né, vou usar o exemplo aqui de nós três. Se eu mando uma mensagem para a Andressa, falando mal da Dani, a Andressa vai sentir que é uma mensagem muito mais importante porque foi feita de alguém que ela conhece. Agora, se for uma pessoa totalmente aleatória, ela talvez não sinta tanta importância e potência nessa informação. Então, o WhatsApp traz essa questão, traz essa conexão. Então, o WhatsApp tem essa relação muito importante. Essa é uma diferença um pouquinho do Telegram, né? Porque o Telegram acaba sendo aqueles grupos públicos, onde todo mundo vê e você vai atrás da informação, você vai atrás para descobrir essas informações no grupão, e aí você passa para os grupos pequenos ou para seus contatos diretos, mas você tem essa relação de intimidade. Então, o WhatsApp ele é muito importante nessa relação por isso.
ele vai divulgar e propagar essas informações do YouTube nas redes e para as pessoas poderem acompanhar. E aí, né, retomando ao início da resposta, fica muito mais fácil você divulgar uma notícia falsa ou um ataque, que são coisas rápidas e fáceis das pessoas se aproximarem e entenderem, porque são informações que se conectam aos ideais das pessoas e as preocupações do dia a dia das pessoas, do que, de fato, conseguir responder a uma notícia falsa, que demanda muito mais trabalho de reconstrução e de desconstrução de um ideal. Então, sobre a questão dos vídeos do YouTube serem distribuídos em outras redes, eu acho que um ponto central é a questão do formato, porque o YouTube são vídeos. Então, esses vídeos, eles são compartilhados, por exemplo, no WhatsApp. Eles podem tanto ser compartilhados a partir do link do vídeo original, como a partir de recortes desses vídeos. Então, tanto pode ter um vídeo completo, onde se vê a origem, que canal foi feito, como se pode ter um recorte do vídeo, que é enviado direto no formato de vídeo, e não se tem muita ideia da origem daquilo ou o contexto inteiro, porque se ele é um recorte, ele pode muitas vezes estar descontextualizado, então ele pode, inclusive, favorecer exatamente a disseminação de desinformação. E esse formato de vídeos, o YouTube é a plataforma mais tradicional, mas justamente pela facilidade dos vídeos, tem se visto também que, ultimamente, vídeos do TikTok e do Quai também têm sido mais vistos, divulgados em outras redes, justamente por essa questão dos vídeos serem mais fáceis de disseminar, especialmente vídeos curtos, que as pessoas veem muito mais rápido. E essa questão também de um vídeo não necessariamente ter um link do YouTube quando ele é enviado, também faz com que se perca o controle da circulação desse vídeo. Ou seja, se, por exemplo, se tem um vídeo que fale sobre fraude nas urnas ou contém algum tipo de desinformação, e esse vídeo for retirado do YouTube, se ele começou a circular desatrelado do link a partir de um corte ou de uma edição, depois que ele entra nas outras redes, como o WhatsApp, Telegram, por exemplo, ele vai continuar circulando, ainda que o vídeo original tenha sido removido ou não esteja mais disponível. Além disso, também se vê o YouTube em outras redes, inclusive o Getter, que é uma rede de extrema-direita. Então, tem algumas figuras do YouTube que também são muito influentes lá, como no exemplo do próprio Gustavo Gaia, que há uns meses atrás ele começou, nos vídeos dele do YouTube, ele tem o logo do Getter sempre embaixo do vídeo, e no final ele começou a convidar os seguidores para aderirem a essa rede, e todos esses vídeos também vão para lá. Então, o YouTube, por ser especificamente de vídeos e ter argumentos completos e permitir essa questão dos cortes, acaba circulando muito rapidamente por outras redes. Certo. E como que tem sido o uso do YouTube nessa eleição de 2022? Tem alguma diferença da eleição passada, alguma novidade? O que vocês poderiam comentar para a gente? Sobre a questão das eleições no YouTube, especialmente pensando na extrema-direita, é importante pensar que esse segmento ele tem uma parte da produção de conteúdo que é mais proativa, então de construção de narrativas e de acordo com o que está acontecendo também, em questão de tópicos que estão mais recorrentes no debate, mas também tem um caráter reativo que funciona, às vezes, como uma certa reparação de danos quando acontece alguma coisa, ou sai alguma notícia, ou ocorre algum evento que seja desfavorável para esse segmento. Então, por exemplo, depois do debate da Band, com a questão do Bolsonaro e a Vera Magalhães, esse segmento tem trabalhado, então, com a questão de Bolsonaro e as mulheres. Então, muitas narrativas e vídeos são feitos para mostrar que o Bolsonaro não tem nada de machista, não tem nada de misógino, e isso acaba sendo unido a um outro aspecto que tem aumentado muito,
que são ataques mais frequentes e mais diretos ao Lula. Isso já vinha acontecido antes da campanha oficial começar, especialmente no caso do Lula. O segmento ele trabalha muito em pegar algumas falas do Lula, especialmente quando ele participa de algum encontro com apoiadores, algum comício. Então, tem sempre essa tensão para pegar alguma fala do Lula, que às vezes, inclusive, vem descontextualizada da forma como foi dita, para ser trabalhado dentro do segmento, ou como um ataque mais proativo, ou como uma reação também para dizer que quem faz isso não é o Bolsonaro, quem faz isso é o Lula. Depois também tem sido trabalhada algumas outras narrativas que também não são totalmente novas, como a própria relação do Lula e do PT com ditaduras como a Nicarágua, eles gostam de usar muito, ligação com outros governos de esquerda latino-americanos, com a questão da recessão econômica na Argentina, que tem um governo de esquerda. Também se vê bastante... Isso acontece dependendo também dos acontecimentos da semana, mas alguns ataques ao judiciário e aos ministros, especialmente ao Alexandre de Moraes. E quando ocorrem decisões, como nas últimas semanas a questão da proibição de celulares nas cabines de votação, a questão da utilização do verde e amarelo para o 7 de setembro. Então, todos esses assuntos acabam entrando na rede, e como a rede permite uma construção maior das narrativas, então eles se utilizam de diversos recursos. Outra questão que também tem sido bastante trabalhada agora no período eleitoral é tanto os debates quanto a participação dos candidatos em entrevistas, como no Jornal Nacional. Então, por exemplo, no debate da Band, foi muito trabalhado dentro do bolsonarismo, que o Lula falou uma série de mentiras e espalhou uma série de fake news, e o argumento central seria de que o Bolsonaro desmentiu e destruiu ele nos debates. Então, essa narrativa ela é muito bem construída. Por exemplo, nos canais da Jovem Pan, normalmente os assuntos são tratados a partir de um grupo de comentaristas, então cada canal e cada programa tem o seu, mas então são normalmente uns 5 e eles debatem aquilo, mostram pontos de vista diferentes, de forma que quem assiste aqueles vídeos tem um argumento muito bem fundamentado, com ainda alguns pontos de vista diferentes, então quem assiste esses vídeos realmente consegue pensar e refletir sobre aqueles pontos de vista que acabam, no fim, tendo a mesma ideia central, mas ajuda muito a construir um pensamento mais fundamentado dentro desse segmento. Também outro tema que é muito trabalhado sobre as eleições é a questão de tentar responder às pesquisas eleitorais, que a maioria delas coloca o Lula com vantagem sobre o Bolsonaro. Então, uma linha é descreditar essas pesquisas. Então, eles trabalham com uma série de fatores, como achar alguma instituição que financiou a pesquisa, que seria apoiadora da esquerda, ou até mesmo esses tempos o Gustavo Gayer, ele compartilhou um vídeo dizendo que o IPEC ficava no mesmo lugar que o Instituto Lula, e que é um dos casos interessantes sobre aquilo que eu falei da circulação dos vídeos, porque ele retirou o vídeo do YouTube e acabou até se retratando, mas o vídeo já caiu no WhatsApp e são redes que o vídeo continua circulando, então, por mais que tenha sido retirado, o vídeo está disponível e não é de muito difícil acesso. Também, outro argumento que eles utilizam, e é bastante central em relação às pesquisas eleitorais, é o que eles chamam de data-povo. Então, todas as participações do Bolsonaro em motociatas, apoio, encontro com seguidores, próprio dia que ele foi dar entrevista no Jornal Nacional, ele fez uma live chegando nos estúdios da Globo, com os apoiadores recebendo. Então, eles usam todas essas imagens, porque depois a questão exatamente da imagem do Bolsonaro numa multidão tem um impacto
para as pessoas construírem essa ideia de que o Bolsonaro tem o apoio popular, o Bolsonaro tem muito mais eleitores do que o Lula. Então, isso também é muito trabalhado e a questão dos vídeos e das imagens dá um impacto maior para essa questão. E aproveitando o gancho, né, do que a Andressa falou, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, que a esquerda também tem um pouco esse processo, né? A Andressa colocou muito bem como a extrema-direita tem atuado nessa questão do ataque. Então, o que a gente vê nas redes da esquerda? A gente vê muita defesa, muita resposta às notícias falsas. Então, você tem lá, Lula não deve nada à justiça, Lula não vai fechar igrejas, todas as respostas a esse tipo de ação. Então, você tem nos canais do Lula todas as respostas a essas questões. Mas você também tem muitas notícias, muitas informações e programas eleitorais, né? Temos lá, né, no canal do Lula, a célebre, né, o primeiro, vamos dizer, programa de campanha que conectou Lula com Chuchu, né? Ou seja, Lula e Geraldo Alckmin. Então, você está lá. Isso viralizou. Como a Andressa falou bem, o WhatsApp ele é muito importante, porque você acaba viralizando essas questões, mesmo que o vídeo suma. E a esquerda parece, né, se a gente pensar de 2018 para cá, que ela aprendeu que ela precisa estar nas redes, ela precisa estar produzindo, e principalmente ela precisa aparecer, né? Os candidatos precisam aparecer. Eu acho que, para mim, o melhor exemplo de como a esquerda melhorou nessa questão no YouTube foi um exemplo que a Andressa trouxe do Bolsonaro no Flow, né? Então, o Bolsonaro foi a um podcast para se apresentar, para falar, e o Lula foi no Podpah. O Lula foi no Podpah, ele se apresentou, ele conversou com os dois apresentadores, ele fez todo o seu discurso, a sua apresentação, e isso foi muito importante, porque viralizou. E além dele, e eu acho que esse é o ponto principal aqui, você teve a Anitta também. E aí a gente volta para a celebridade lá atrás, né? Eu falei, então, por exemplo, a Anitta foi também a um podcast e convidou o Lula ao vivo. Ela convidou, não é nem dona do podcast, foi lá e convidou o Lula a participar. E fez, e ele atuou, e ele falou que iria, né? Eu não lembro se ele mandou um áudio para ela, ou se ele... A Andressa até estava falando que sim, mandou o áudio para ela na hora, então falou que iria. Isso é importante, porque ali no YouTube você precisa participar dessas questões, você precisa participar desses eventos. E aí você acaba construindo. E mais do que isso, eu acho que esse é o ponto aqui principal. Como a Andressa falou, você tem os cortes. E além dos cortes, você sempre vai ter, junto dos cortes, os vídeos que são indicados para você assistir. Então, isso é uma grande rede. Isso é uma grande rede de conexões. Então, você acaba sendo importante. Por quê? Porque acaba que o vídeo da Anitta, ele é conectado a um vídeo de outra pessoa e você faz com que as pessoas assistam aquele vídeo através de outras relações. Então, o YouTube, ele permite que você encontre os vídeos muito facilmente e também permite para os canais, é claro, definir quais são os vídeos que vão aparecer ali. Então, eles também têm algum poder de indicar quais são os vídeos que vão aparecer ali de forma mais frequente. Então, você tem como construir uma rede melhor e indicar para as pessoas nesse sentido. Então, eu acho que a esquerda ela melhorou bastante nesse processo. Acho que ela melhorou e se permitiu criar um movimento em 2022 que associou a resposta aos ataques, que é importante, você não pode esquecer, mas que também não parou ali. Então, agora ela está começando a produzir as suas próprias notícias. E um bom exemplo disso aí não está nem no YouTube, né? Está no Facebook, que é o Janones. O Janones é o cara, e no Twitter também, né? Que vai para cima, que está indo para cima, que está atacando, que está criando uma... Que o pessoal fala, que ele está lutando fogo contra fogo, ou seja, ele está construindo um ataque contra os bolsonaristas na mesma moeda e criando um caos, porque você começa a ter essa movimentação. Então, a gente percebe que as eleições elas estão diferentes. Então, assim, dá para a gente perceber que as eleições desse ano são bem diferentes do que a gente teve em 2018. Eu queria agradecer, então, a presença da Andressa, do Eduardo, dizer que foi incrível a nossa conversa. E vamos aguardar, né? Ver a influência que vai ter o uso do YouTube nessas eleições de 2022. Obrigado, Dani, foi incrível. É sempre um prazer ouvir a Andressa falar sobre o YouTube. Ela é uma pessoa que
Eu confio muito quando falo sobre esse tema, sobre extrema-direita no YouTube, então é muito bom estar numa mesa debatendo com ela. E seja bem-vinda, Andressa, esperamos te encontrar mais vezes por aqui. Obrigada, Daniela, pelo convite. Eduardo, foi um prazer ter essa discussão. E agora vamos acompanhar até o primeiro e segundo turno das eleições, como vão se desenvolver essas questões no YouTube. É isso, neste episódio você ouviu sobre a influência do YouTube nas eleições deste ano. Para mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você também reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.